Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Quero externar a todos vocês a minha gratidão pelo fato de participarem deste projeto se inscrevendo em nosso canal. Saiba que alcançamos já mais de 1000 inscritos. Isto foi um avanço extraordinário e eu espero continuar crescendo com a sua participação. Ajude-nos, portanto, a divulgar e arrebanhando mais pessoas para se inscreverem em nosso canal. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Este é o hino número 4 do nosso inário, do nosso cântico de adoração. Que letra primorosa! No vídeo de hoje, eu quero tratar sobre o tema hinos. Por que não cantá-los? O desenvolvimento da hinologia para o culto reformado e evangélico é muito interessante. Antes da Reforma Protestante, a presença da música na igreja exigia uma performance artística. O público, por razões óbvias, limitava-se a assistir às apresentações dos lindos corais enquanto entoavam canções sacras na forma monofônica do canto gregoriano e no estilo harmonioso do canto lírico. A Reforma Protestante introduziu no culto o louvor congregacional, permitindo que a congregação participasse da liturgia do culto. Desde cedo ficou patente a diferença entre o culto protestante e a missa celebrada no catolicismo. O culto nas igrejas reformadas eram participativos, intensos, enquanto as missas eram verdadeiros monólogos, permitindo assim aos fiéis somente assistir as glamorosas liturgias. O idioma usado na liturgia era outro diferencial. Enquanto na missa católica usava-se o latim, basicamente falado pelos eruditos, no culto reformado, a língua utilizada era a do povo comum. Essa mudança de paradigma mudou radicalmente a performance do culto, tornando-o mais congregacional e interativo. Para elevar o nível da mensagem nos cânticos, que em alguns momentos, para se chegar ao nível das pessoas comuns, que na maioria era iletrada, muitos dos cânticos se tornaram áridos e sem profundidade. As igrejas reformadas entendiam que o evangelho devia ser proclamado ao nível do entendimento do povo, a fim de oferecer possibilidade de
crescimento espiritual, intelectual e social às pessoas comuns. Vejam que nobre meta, que nobre missão. Desta forma, entre os reformados, uma ênfase na educação se fez necessário, culminando assim com a formação de escolas e a oferta da educação pública. Seguindo este princípio, a publicação da Bíblia impressa em tipos gráficos em 1452 foi fundamental, assim como a confecção e publicação do inário impresso a partir do século XVI. O uso de uma linguagem clássica, tanto para o texto bíblico como para os hinos no inário, contribuiu para elevar a cultura e o conhecimento do povo de Deus. Os reformadores entenderam o papel da música para a propagação e desenvolvimento da fé. Uma das primeiras denominações a explorar este recurso foram os metodistas. Somente Carlos Wesley escreveu 6.500 hinos. E sobre isto, Dornelas, escritor e historiador, ressalta em Um Povo Chamado Metodista, abre aspas, a música é uma parte muito importante no movimento metodista que deve a ela, certamente, muito do seu êxito, fecha aspas. Segundo ele, John Wesley ensinava que as letras dos hinos não deviam ser alteradas. Devia-se cantar com modéstia, primando pela harmonia e a espiritualidade. Podemos observar que os hinos, por isso, se tornaram valiosas peças teológicas. Uma das mudanças, no entanto, percebidas no culto evangélico com a chegada da onda pentecostal em meados da primeira metade do século XX foi a introdução dos chamados corinhos no culto. Na tentativa de torná-lo ainda mais participativo, considerando que o pentecostalismo atingiu principalmente a classe pobre e iletrada. Já no final do mesmo século, um estilo mais rebuscado de cânticos e adornado de arranjos tornou os nossos louvores, os nossos cânticos, que antes eram simples corinhos, em verdadeiras peças musicais que se tornaram motivos para a realização de grandes produções musicais e produto também de comércio. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome. Em alguns lugares, o louvor se tornou tão lírico que o emprego de músicos profissionais se fez necessário. Em outros, a imitação barata deste estilo, imposta pela falta de recursos em todos os sentidos, tem desestimulado a expressão congregacional, isto é, a participação do povo. O pior é que, devido à perda de conteúdo nas letras, os cânticos se transformaram numa espécie de mantra por conta da repetição quase que interminável de seus refrões. Letras áridas e curtas e muito repetitivas. Esta mudança comprometeu o objetivo da música
no culto que sempre foi de promover, em primeiro lugar, a adoração, a edificação espiritual e propagação da fé. Creio que devemos fazer uma criteriosa seleção dos cânticos que vamos introduzir em nossos cultos, considerando o conteúdo principalmente teológico, o estilo, o ritmo apropriado para o momento do culto. Se o ministério de louvor não é apto para isso, deve ser orientado ou assessorado pelo pastor. Ou então, que se crie na igreja uma comissão para fazer um inário virtual ou uma lista de cânticos compatível com a fé e a visão estratégica e teológica da igreja. Diante disso, por que não reintroduzir também os cânticos do inário, do nosso cântico de adoração na liturgia do culto? Sem desprezar, é claro, as lindas composições atuais que tanto têm nos edificado. Lembre-se que o inário é uma seleção feita com muito critério, a nível denominacional, com a intenção de dar à igreja a oportunidade de se alinhar com a sua história e de poder expressar sua fé com conteúdo teológico e bíblico. Que o louvor em nossas igrejas siga o critério defendido por Wesley, que dizia, abre aspas, seu cântico deve ser de tal ordem que o Senhor o aprove aqui e o premie quando vier nas nuvens do céu. Fecha aspas. Assim cremos. É tempo de crescer.